Para vocês abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 11, mas eu só vou fazer uma citação de um outro verso, que é Lucas capítulo 5, verso 17, que diz assim: certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre eles. E o poder do Senhor para curar estava sobre ele. Queridos, esse texto nos fala sobre a honra que nós carregamos diante de ambiente espiritual. E talvez você olhe algo como isso acontecendo aqui agora e fale assim: mas era para pregar, vem a mulher e profetiza e ministra. E alguns podem pensar assim: bagunçou tudo. Não, quando o Espírito vem, ele organiza tudo. E o que aconteceu aqui foi organização, porque ele é o primeiro, ele é o centro, é ele que faz do jeito que ele quiser. E se ele não quisesse que eu nem pregasse, eu nem pregaria, mas ele deixou um pouquinho para eu pregar aqui. Eu vou pregar porque a cura continua. Diga para o seu irmão: a cura continua. Então, quando o Espírito vem, ele não bagunça. A gente falava muito no tempo atrás, como bom pentecostais que nós somos, que Deus fez um rebuliço, não é? Já ouviram isso? Tinha até musiquinha: eu vou pedir a Deus para fazer um rebuliço. Mas Deus não faz rebuliço, Deus não faz bagunça. Ele vem e coloca tudo no lugar. Então os nossos irmãos aí, penteca do passado, tanto Brasil para Cristo, Assembleia de Deus e todas as outras mais, sabem disso. Mas o Senhor, ele vem e coloca todas as coisas no lugar. E esse verso que eu acabei de ler mostra que Jesus estava cheio de poder para curar. E ele vai para uma reunião para falar com os fariseus exclusivamente. Só que eles não honram a presença de Jesus. Eles não honram a unção que está em Jesus. E aí, nessa reunião, aparece outra pessoa para ser curada, porque Deus não desperdiça a unção e o poder de curar. Então note que em um ambiente onde Deus está trabalhando, se você for como os fariseus e religiosos da época, que ficaram arrazoando no seu coração, você perde a bênção. Mas se você receber e respeitar a unção, quando a unção está sendo liberada, milagres acontecem, porque Deus nunca desperdiça o seu poder e as suas obras. Amém, queridos? Então é isso. Mas agora vamos diretamente para a palavra, algo que Deus colocou em meu coração para ministrar a vocês nessa manhã. Mateus capítulo 11. Você conhece muito bem esses versos que eu vou ler agora, versos 28 a 30. Diz o seguinte para mim e para você: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem hoje é simples assim. Glória a Deus. Simples assim. Eu penso que por tanto tempo nós estamos criando tantas dificuldades para as nossas vidas. Nós estamos criando. E isso não é algo que nós estamos fazendo a partir de agora. Isso começou lá no Éden. O homem sempre criando problema para si mesmo. E essa criação de problemas e adversidades que nós estamos causando, ela tem trazido para nós enormes prejuízos. Mas nós olhamos para a vida que o homem tenta promover e olhamos para a vida que Deus sempre preparou para nós. Então, voltemos ao Éden e analise. Antes do homem criar problemas para si, era tudo suave, era tudo leve. O homem nem considerava o trabalho algo difícil de ser realizado. Ele nem sabia que era trabalho. Ele apenas realizava, era a sua função. Hoje em dia nós reclamamos muito, uma parte pelo menos, reclama muito: tem que trabalhar, amanhã já é segunda de novo, mas tanta coisa para fazer. Mas a verdade é que quando nós estamos em Jesus, os fardos se tornam leves. Então a vida com Deus, ela é muito acima das propostas bizarras que os homens tentam impor sobre nós. Ela se trata de um resgate da simplicidade da vida.
E meus irmãos, eu vou falar um pouquinho do que eu tenho vivido. Eu já fui complexo, muito complexo. Eu já fui muito... Hoje, eu sempre me considerei uma pessoa sistemática e não metódica. Porque o sistemático é aquele que é assim, ele faz, tem que fazer, ele vai fazer. Ele tem os seus sistemas e faz. O metódico é assim, tem que fazer e tem que ser na minha hora, do meu jeito. Se ele não fizer na hora dele, no jeito dele, ele não faz mais. E aí tem hora que eu olho para mim e falo assim, parece que eu estou ficando hoje em dia um pouquinho mais maduro, eu estou ficando meio metódico também, querendo fazer as coisas tudo do meu jeitinho. Mas isso é só uma tendência pecaminosa, porque eu já tomei uma decisão na minha vida que é de não ser complexo. E alguns irmãos que me conhecem há algum tempo, vou citar sempre aqui o Márcio, que está como referência aqui, vou tratá-los dessa forma carinhosamente, eles são pastores, César, pastores, mas são os meus meninos que eu casei, que eu vi crescer, que as meninas, apresentei as crianças, aqui eu não consegui, estava muito longe, mas note, queridos, que por muito tempo eu tenho trazido uma fala expressiva sobre a minha vida e tenho propagado isso, que é não envelheça a sua alma, amém? Não envelheça a sua alma. E muitas vezes nós nos pegamos a sistemas, apegamos a dogmas, a liturgias, a metodologias da vida que nos aprisionam a uma vida que nos deixa demasiadamente cansados. Quem aqui já se sentiu cansado? Quem aqui já olhou para a sua história, para a sua vida e falou assim, estou cansado disso, está pesado. E eu que vivo uma vida ministerial há bastante tempo, nós estamos indo a 21 anos de ministério pastoral. Agora, dia 1º de maio também, eu acabei de completar 18 anos de consagração pastoral, mas eu já estava pastoreando alguns anos antes. Então nós completamos agora, esse ano de 2026, 21 anos de ministério pastoral, linha de frente. É uma jornadinha, e muitas vezes eu já me senti cansado. E algumas vezes eu até dizia para minha esposa, minha confidente, minha amiga, minha querida, eu dizia, estou cansado desse negócio, porque muitas vezes eu estava propondo para mim mesmo um peso desnecessário. Muitas vezes eu estava carregando a obra de Deus. E eu não sou chamado para carregar a obra de Deus. Eu sou chamado para cooperar. Isso faz total diferença nas nossas vidas. Quando nós queremos fazer a obra de Deus, nós, pastor César, incorremos num grande erro. Mas quando nós queremos cooperar com a obra de Deus, aí nós estamos no lugar certo. Mas isso não se estabelece apenas com o critério de ministério. Às vezes nós estamos levando a vida de forma tão terrível, que a inocência que nós desfrutávamos no Éden se perde, claro, por conta do pecado, e aí nós passamos a nutrir arrogância, ostentação, soberba, ilusões, insensatez e tantos outros adjetivos malignizados que o pecado impõe sobre nós. Mas hoje tem um convite para mim e para você. Hoje tem um convite para essa igreja, um convite para as nossas vidas, um convite para a cura da alma. O Senhor já nos falou sobre isso aqui agora, sobre cura física, mas Ele também quer curar a nossa alma, porque a alma curada é físico curado. Alma tranquila é corpo tranquilo. E muitas vezes nós nos perdemos na jornada pensando que, não, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou realizando. E Deus muitas vezes está dizendo, eu não pedi para você fazer nada disso. Nós colocamos pesos sobre nós. O mundo coloca peso sobre nós. O pecado coloca peso sobre nós. E agora nós fazemos parte de uma comunidade humana, a comunidade humana, que está sendo chamada de comunidade do cansaço. Temos até livros sobre isso. Geração do cansaço. Nós olhamos com os irmãos, falamos com pessoas da igreja, falamos com pessoas fora da igreja. E aí, como que está? Estou indo. Estou empurrando com a barriga. Tem que ir, né? Mas as pessoas não estão vivendo. Eu quero fazer um convite para você hoje aqui para a vida. Vamos aproveitar a vida. Eu quero perguntar para você, o que você está vivendo está realmente valendo a pena?
O que você está se propondo a fazer está valendo a pena? Você está trabalhando tanto, está valendo a pena? Está vivendo ou sobrevivendo? Ah não, pastor, eu estou trabalhando no ministério, eu faço parte do ministério de louvor, eu toco, eu canto, eu cuido das crianças, eu faço isso, eu fico na porta. Cara, você vai cansar desse jeito. E Jesus não nos chamou para isso. Jesus não nos chamou para o negativismo, Jesus nos chamou para a presença. Diga para o seu irmão, presença. É esse lugar que você tem que estar. Mas a geração que nós vivemos, Jesus disse, é uma geração que o amor vai se esfriando, a iniquidade vai tomando conta, e nós estamos cada vez mais em um cenário catastrófico. As pessoas não têm mais paciência umas com as outras. Faz sentido isso para vocês? É muito prático que eu quero trabalhar com vocês aqui nessa manhã, rapidinho. Mas é nessa praticidade que Jesus quer nos curar. É nessa praticidade que Jesus quer levar as nossas vidas. Uma vida onde nós possamos dizer, eu estou vivendo com Jesus. Eu estou vivendo com a minha família, eu estou vivendo com os meus irmãos. Queridos, isso aqui que nós estamos vivendo agora, não é um momento para agora, para a gente vir aqui, vou cumprir protocolo das 10 ao meio-dia e acabou, eu até tomo um cafezinho com os irmãos e vou embora. Não é isso. Deus tem nos chamado para uma verdadeira vida, e a vida que Deus tem para nós, você conhece bem, é vida em abundância, é a vida mais que excelente, é a vida mais que extraordinária. Esse é o plano de Deus para nós. Mas olha como que realmente está o cenário do nosso tempo. E talvez você diga, eu acho que eu estou me encaixando em alguma dessas coisas. E quem citou isso foi o apóstolo Paulo, falando com o seu discípulo Timóteo. E ele falou lá no capítulo 3 da sua segunda epístola, versos 1 a 9, ele diz o seguinte, saiba disso, nos últimos dias, parece que já estamos nesses dias. Vou te mostrar a Polaroid aqui. Vou tirar o retrato e entregar para você. Estão preparados? Segura aí. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Olha essa aqui. Pega aí. Tem adolescente aqui nessa igreja? Desobedientes aos pais. Ah, mas é só adolescente que é desobediente aos pais? Não, tem marmanjo de 50 anos que continua, e até mais, desobediente aos pais. Ingratos, ímpios, sem amor pela família. Parece o retrato de alguma coisa que vocês já viram por aí? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí vem a dica. Preparado para a dica? Afaste-se também destes. Olha, não é nem para ter comunhão com essa galera aqui. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso deles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Uau! Pegaram a foto aí? Segura aí a foto. Parece com os dias que estamos vivendo? O que isso traz para nós, meus irmãos? Cansaço. É muita gente fora do eixo, é muita coisa desorganizada, pessoas vivendo em torno de si mesmas, e isso traz cansaço para nós, porque algumas vezes nós somos essas pessoas, outras vezes elas estão ao nosso entorno, na família, na vizinhança, no trabalho, no dia a dia, mas esse não é o cenário que Deus tem para nós. E é por isso que hoje o Senhor vem dizer para uma sociedade cansada, para pessoas sobrecarregadas, existe um caminho de refrigério, e esse lugar, meus irmãos, eu acho muito bom terapia, eu acho muito bom psicologia, eu utilizo muito, eu gosto muito, eu estudo muito, mas só tem um lugar para o verdadeiro descanso, e esse lugar se chama Jesus.
E Ele está nos chamando para Ele. O negócio é que nós nos voltamos até para terapia tantas vezes, nós voltamos para a psicologia, nós nos voltamos para isso, para aquilo outro, mas nós não nos voltamos para a palavra de Deus, nós não nos voltamos para a comunhão, nós não voltamos para o jardim, e Deus está dizendo, volte para o jardim. Através desse convite de Jesus, Ele está dizendo isso para nós. Quantas vezes você tem voltado até Jesus? Quantas vezes você tem ido até Ele? Há uma mensagem que nós pregamos, e que ela tem tema crentes bumerangues. O crente bumerangue, ele é aquele que ele sabe que ele vai, mas ele tem que voltar. Então Deus, Ele nos dispara para os nossos afazeres diários, mas nós precisamos aprender a voltar para Ele. Isso não é algo que acontece uma vez por ano, não é uma vez por semana, nós temos que voltar para Ele todos os dias. Por isso, em Jesus, nós resgatamos a nossa simplicidade, porque Ele nos ensina a fazer isso. E Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Quando nós somos salvos, a primeira coisa que Deus resgata nas nossas vidas é o descanso. Por isso não combina crente afoito, não combina crente acelerado. Filho está sempre tranquilo. Esses dias, vocês sabem que aqui nós temos que marcar a alimentação dos filhos para a escola, e aí o Júlio, como ele almoça na escola só uma vez por semana, e aí eu deixo para fazer na semana mesmo, sempre eu nem marco mensalmente, eu vou marcando na semana ali, administrando das 3 crianças, e aí deu sexta-feira de manhã, quase 9 horas, que era o horário máximo para marcar, eu tinha esquecido de marcar, e deu 9 e pouco, eu marquei a comida dele, ele almoçou na escola, mas às 7h30 ele saiu, ele foi para a escola, ele foi tranquilo, ele ia ficar o dia inteiro na escola, e ele não perguntou para mim, ô pai, vai ter comida hoje? Ele foi, e a comida estava lá. Por quê? Porque ele confia na paternidade, ele confia no pai que vai prover. Ele está com essa confiança, ele sabe, o meu pai vai cuidar, eu estou descansado. E ele foi com o fonezinho dele, feliz e contente, com a mochilinha para a escola para ficar o dia inteiro. E ele não perguntou para mim, ele chegou lá e passou o cartãozinho dele, provavelmente, e foi almoçar. Mas muitas vezes nós estamos cansados, perguntando, Deus, o Senhor vai fazer? Deus, como é que é? Deus, mas e isso? Deus, mas e aquilo? Deus, quando Deus está chamando, vem a mim e fique tranquilo. Venha a mim e seja descansado, porque a salvação traz para nós descanso. Verdadeiros salvos desfrutam de tranquilidade. Então, não combina para mim e para você sermos afoitos, sermos acelerados. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós reconhecemos a sua grande salvação, e com a sua grande salvação, nós encontramos alívio dos pesos. Solte os seus fardos hoje, queridos. Solte os seus fardos hoje. Para de ser pesado. Nós começamos a ser pesados com a esposa, com os filhos. Aí no caso de ministério, começamos a ser pesados com os irmãos. Eu já fui pesado com os irmãos. O Márcio e a Michele aqui. O César sempre esteve longe. Então não dava para ser muito pesado com ele. Mas o Márcio e a Michele sabe que eu já fui pesado e já me arrependi, já me humilhei dizendo, queridos, me perdoa. Não era só para eles, para a igreja eu dizia, me perdoa porque eu pesei na conta. Eu estou tentando fazer certo. Eu nunca falei assim, eu vou ser mau, eu vou ser o opressor, eu serei o faraó dessa igreja. Não é isso. Eu quero sempre acertar, mas algumas vezes eu estou aprendendo também para poder acertar. Mas eu quero, queridos, que nós entendamos uma realidade. Deus está nos plantando numa nação que está pesada. E nessa nação Deus precisa de pessoas leves, que estejam fluindo nas asas do Espírito. Pessoas que estejam sendo referências com suas famílias, referências com suas palavras, referências com o seu agir. Pessoas que tenham sempre um sorriso agradável no rosto para quebrar a dureza que muitas vezes está implantada. Não é privilégio dessa nação, não é isso. O mundo está assim, mas Deus está nos plantando aqui para sermos essas pessoas que vivem a realidade da salvação. Deus quer te fazer fluir em liberdade. Por isso hoje Ele está dizendo, venha a mim e deixe os seus fardos.
seja simples. Seja simples. Pare de ficar encrespando. A gente pega a esposa e encrespa com ela. A gente pega os filhos e encrespa com eles. A gente vem e reclama com o pastor. Aí a gente, como pastor, vem e reclama com a ovelha. E aí está pesado. Está tudo pesado. Mas Jesus está dizendo, vocês estão errando o caminho, vocês estão degradando uns com os outros. Vem para mim. Vem trazer tudo para mim. Querido, pega o seu fardo, pega a sua dor hoje, pega a sua deficiência emocional, pega a sua tristeza, a sua angústia e leve para Jesus. Glória a Deus. Quem aqui já é crente faz tempo? E quem aqui, sendo crente, é de igreja pentecostal? Então você vai lembrar disso aqui, ó. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Sim? Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Hã? Comunica alguma coisa ou não comunica? Pastor, tirou essa do fundo do baú. Música de verdade, irmãos. Corinho de verdade. Conta para Jesus. Fala para Jesus hoje. Para de querer ficar falando tudo para a esposa, tudo para o marido, descontando tudo nos filhos, querer tudo, eu tenho que, eu gosto demais, eu já falei para vocês, eu gosto demais do discipulado, eu gosto demais do líder da célula, eu gosto demais do pastor, eu gosto dessas pessoas. Por que será que eu gosto delas? Talvez porque eu seja uma delas, mas aprenda a ir a Jesus, aprenda a ir direto, vai direto. Porque Jesus está dizendo, vinde a mim. Ele não está nos chamando para uma religião, Ele não está nos chamando para um dogma, Ele não está nos chamando para uma estratégia, Ele não está nos chamando para um sistema, Ele está dizendo, vinde a mim, porque é nele que nós resgatamos a tranquilidade e a simplicidade. E aí o escritor aos Hebreus, ele nos incentiva a uma vida livre dos pesos, livre dos embaraços. E se você se lembrar, Hebreus 12, a partir do verso 1, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. O que nós temos aqui é uma preciosidade, meus irmãos. A palavra está dizendo, Jesus já carregou o seu fardo, Jesus já carregou o seu peso, então corra livremente, viva a vida em abundância, viva a vida extraordinária. Amém, Senhor. Esse é o plano de Deus para mim e para você. E por isso ele diz, olhe para mim, chame por mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. É um dos únicos momentos que Jesus revela exatamente a essência do seu coração para nós. E aí vem a religião e tenta complicar tudo para nós. Aí vem as liturgias, os dogmas, as estratégias pastorais, ministeriais, e tenta atrapalhar tudo. Aí vem a gente mesmo e tenta tudo achar que tem que ter sistema, que tem que ter ritual. E aí Jesus está dizendo apenas, vem conhecer meu coração. Vem conhecer meu coração. Eu oro muitas vezes isso dizendo, Senhor, me faz conhecer o desejo do seu coração. E hoje, a palavra está nos chamando para isso. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Porque quando nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos o caminho da simplicidade. Vocês já viram isso na Bíblia? Já viram isso? Não é interessante? Vocês já perceberam? Os discípulos, eles são enviados por Jesus para fazer uma obra, expulsar demônio e curar enfermo. E eles vão, quando eles voltam, eles chegam diante de Jesus dizendo, mestre, nós expulsamos demônios, os enfermos foram curados, as pessoas nos receberam na casa deles, a campanha evangelística foi tremenda, mestre. Aí Jesus fala assim, então, vem cá, eu acho que vocês estão cansados.
Vamos para o deserto? Aí enquanto eles estão indo, Jesus fala assim, faz o seguinte, não fica muito animadinho porque os demônios foram expulsos. Não fica muito animadinho porque os enfermos foram curados. Aí Jesus ele fala assim, fica animadinho porque vocês são salvos. Olha isso, meus irmãos. Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ah, que demais! Vocês perceberam a simplicidade? Aí nós estamos pensando, eu estou pensando, a igreja está pensando, não, a gente tem que fazer para ser aceito por Jesus. Nós temos que fazer mais jejum, orar mais e ler mais a Bíblia. E Jesus está apenas dizendo assim, vem comigo, anda comigo. Faz sentido isso para você? Jesus está dizendo para nós, vem ser feliz. A felicidade que nós procuramos não é mais um carro, não é uma casa, não é ganhar mais euros. A felicidade que nós procuramos é Jesus, e sempre será. E sempre será. A felicidade que as nações precisam é Jesus. O que Portugal precisa é de Jesus. Por isso anuncie Jesus com o seu modo de viver. Mas você só pode anunciar Jesus com o seu modo de viver estando nele, vivendo nele. Não seja um adepto da religião, não seja um adepto dos sistemas, não trilhe o caminho árduo. Ande simplesmente com Jesus, viva a realidade de Jesus. Há um slogan que eu carrego na minha forma de exercer o ministério com relação à igreja, que é simplesmente igreja. As pessoas precisam chegar aqui e perceber que estão num lugar simples, onde Jesus está agindo, onde a obra de Deus está acontecendo, e é Ele que está fazendo, não são os homens que estão impondo peso, as coisas apenas estão acontecendo, aleluia. E o melhor sentimento que nós temos é quando a gente olha e fala assim, meu Deus, eu não fiz nada e está acontecendo isso, e aí Ele fala, claro meu filho, porque quem faz sou eu. Você apenas colabora, não atrapalha. Nós precisamos orar constantemente para dizer, Deus, não deixa eu atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Eu estava comentando até com o Márcio aqui agora, o pastor Márcio. Eu me lembro lá em Bragança, quando nós assumimos a igreja, era uma igreja cinquentenária, precisando de tanta reformulação. E nós tínhamos num templo grande, para a época era um templo grande, e até para hoje é ainda, e nós tínhamos ali 30 pessoas, e como um templo grande, 30 pessoas, ficava um vácuo, parecia que tinha um pouquinho só de gente. E aí eu me lembro que nós começamos a trabalhar, e eu estava falando para ele sobre essa história, César, o dia que teve 80 pessoas, a gente estava no altar, e a música estava rodando, e eu sempre fico ali por cima também e tal. E aí começou a entrar gente, naquele culto de domingo, foi o primeiro culto que deu 80 pessoas. A líder de louvor, a Grazi, ela estava cantando assim, e ela olhava para mim assim, tipo, o que está acontecendo? E sabe o que estava acontecendo? Deus estava trabalhando, Deus simplesmente está trabalhando. Aí a gente vem aqui para Portugal e a gente está ali trabalhando e desenvolvendo e a gente está reunindo nas casas, e aí Deus nos dá uma direção para a gente ir um pouquinho mais além, começamos a ocupar um espaço aos sábados, e aí deu 4 de janeiro do ano passado, e a gente, como que vai acontecer esse negócio, como que vai ser? E aí naquele 4 de janeiro começou a entrar gente, não tinha mais cadeira para pôr gente, e eu falei assim, meu Deus, é assim que acontece, né? É o Senhor que faz, é só isso. Então, como dizia a canção lá da Bispa Sônia, é só esperar acontecer. É só esperar acontecer. Mas como que nós esperamos? Descansando em Jesus, voltando para Ele. Porque se você ficar com essa paranoia, como que vai ser? Eu estou falando aqui muito de ministério, que é a minha realidade, mas talvez você olhe para a sua vida, talvez você olhe para o seu negócio, algo que Deus plantou na sua história, e Ele quer fazer através disso, Ele quer trabalhar através disso, é um sonho dEle para a sua vida, mas você pergunta, Deus, como vai acontecer? Descansa nele, confia nele, não fique apegado aos sistemas. Jesus, Ele veio para esse tempo, e Ele disse, olha, não se apegue
ao que os homens estão falando aí para tentar manipular vocês. E ele diz o seguinte: cuidado com os mestres da lei. Olha que interessante, os mestres da lei não deveriam ser dignos de confiança? Aí Jesus aí fala, cuidado com eles. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Meu Deus! Aí depois ele ainda vai dizer, Mateus 23:13, ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Meu Deus! E talvez você seja fruto de muito disso. Ah, eu cansei porque botaram tanto peso em cima de mim. Ah, eu estava desanimado com a igreja, pastor César, porque é tanto trabalho, é tanta coisa. E aí a gente nunca é reconhecido. Sobretudo, queridos, quando a gente olha na verdade, não tem nem a ver com o líder que impôs o peso sobre nós, tem a ver com os nossos egoísmos. Não, eu quero fazer, eles têm que me ver que eu estou fazendo. Não, mas e se eu... Imagina... Se eu não estiver aqui nesse violão, o que vai ser dessa igreja? Como se a igreja dependesse do peão que toca o violão. Meu Deus! Eu lembro uma vez, voltando lá em Bragança, eu chamei o Ministério de Louvor e falei, irmãos, quem vai casar aqui? Quem vai trabalhar? Quem está tendo problema? Quem não consegue chegar no horário? Descansa, vai cuidar da sua vida, vai em paz. Porque era um apego, inclusive com o ministro. Não, mas eu tenho que estar lá, se eu não estiver cantando. Eu disse, meu irmão e minha irmã, é o seguinte, eu vou tocar o violão a partir de agora, tá tudo bem para mim. Você pode descansar, pode casar, pode cuidar das suas coisas. Eu vou tocar o violão. Eu passei uma temporada, nossa, lembra, Michele? Tocando violãozinho, blém, 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 3 notinhas que eu sei fazer, e nós adaptamos todas as músicas para essas 3 notinhas, e o chicote pia, meus irmãos. Ah, pastor, você é bom demais? Eu sou péssimo. Mas ninguém pode estar fazendo a obra de Deus pesarosamente, porque Jesus é descanso. Ninguém pode estar fazendo porque aqui é o meu lugar. Querido, seu lugar é na presença de Jesus. Vinde a mim. O meu lugar é na igreja. O seu lugar é na presença de Jesus. Vinde a mim. Mas eu preciso estar nessa teologia porque eu sou do Calvino, eu sou não sei quem, eu sou de não sei quem lá. Eu sou de Jesus, mas nem é no sentido do que eles diziam lá, porque mesmo que diziam eu sou de Jesus, eles estavam dizendo, Jesus, eu só me submeto a Ele. Não, eu sou de Jesus para ir lá nele todo dia e falar, Senhor, preciso de descanso, preciso de paz, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Então o padrão humano, ele é ao contrário ao padrão divino, porque o padrão humano, ele é sempre cansativo, dispendioso, burocrático, mas Jesus é fonte de uma vida simples. Seja simples, meus irmãos. Sabe o que as pessoas mais apreciam no ministério que nós desenvolvemos a vida inteira? Eu fazia sempre a sala de antecipação de recebimento dos irmãos. Eu falei assim, por que você quer ficar aqui na nossa igreja? Pastor, o abraço de vocês é maravilhoso. Aí você pensa no orgulho do pastor, mas nem falou da pregação que eu fiz. Mas nem falou da música que arrepia, não, o abraço que vocês dão, o jeito que vocês recebem a gente aqui, a gente sente o amor. Eu falo assim, meu Deus, e era muito comum, tá aí, eles faziam parte do grupo de recepção lá, quantas vezes, não é? Quantas vezes? Por quê? Porque essa é a essência, meus irmãos, essa é a essência. Chega de uma igreja cansada. Chega de pensar, eu vou lá, porque eu vou cumprir o protocolo. Não, eu quero ir lá, eu quero ver meus irmãos, eu quero abraçar, eu quero comer com eles. Pastor, vai ter mais alguma coisa aí? Eu estou tão animado, vai. Quando que é o encontro de homens? Vamos subir a montanha. Quando que é o encontro das mulheres? Vamos descer a montanha. Quando que é? Vamos fazer, vamos trabalhar.
Sabe, não tem que ter aquele negócio de, vamos marcar o evangelismo na praça. Está todo mundo evangelizando com um sorriso no rosto, com a vida no trabalho. Você encontra 10, 20, 30, 50, 5, 15 pessoas todo dia. Leve o Jesus leve o Jesus tranquilo. Nós fazemos parte daquele tempo, se não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, você é tudo pecador, você é do mundo, E você é da onde, meu amado? Você está onde? Não, eu sou do céu. Não, querido, nós estamos no mundo implantando a cultura do reino. Nós estamos por aqui. Você é de carne e osso. Então lembra que a palavra diz: quem está de pé, cuide para aqui, não? Jesus te quer simples. Simples. Respira aí. Solta. Descansa. Descansa. Trabalho é sempre trabalho e sempre vai ter. Filho em crescimento é sempre filho em crescimento, e eles vão fazer a mesma ladainha sempre. Eles são tudo iguais, eu já vi. Eu estava pensando que a bagunça era só lá em casa, aí eu fui dormir na casa do pastor, eu vi que tem 3 bagunceiras lá também. Tem. Não adianta, e se eu for na casa dos outros, aí vai ter. E eles irritam. E eu louvo a Deus porque, queridos, estou falando com todo amor, eu sou pai de 3 e eles estão bem aqui. Eles estão bem, não estão espancados, mas nós temos alguns cabos de vassoura eventualmente, mas é muito raro. Agora, a Felícia chegou e botou para nós um pavor. Botou um pavor, aquele que assim, Deus me livre, não pode vir mais ninguém, pelo amor de Deus. Ainda bem que ela não veio primeiro, senão nós só ia até ela. O Júlio veio, sereninho, mansinho. Aí veio a Laura, um doce, um amor. Aí Deus falou assim: agora eu vou botar uma pimentinha. Como vocês já estão ficando mais velhinho, então nós vamos botar uma para botar vocês para exercitar. E veio a Felícia. Bota o terror. Que não tem teologia que resolva, não tem pedagogia que resolva, não tem aconselhamento que resolva, não tem psicologia positiva que resolva, nada disso. E eu estudei tudo isso, e eu falo: meu Deus, não consigo. Aonde que eu tenho que ir? Jesus. Porque em Jesus a simplicidade acontece. Em Jesus o descanso acontece. E ele diz: e em mim, não é na igreja, não é no pastor, não é no discipulador, não é no terapeuta. Ele diz: e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, o encontro com Jesus é onde nós consolidamos a vida simples. Vocês encontrarão descanso para suas almas. Vivemos um tempo de almas cansadas. Todo mundo está com a alma cansada. Mas Jesus está dizendo: porque vocês estão indo em fontes erradas. Como ele já usou os profetas para dizer anteriormente sobre Israel: vocês abandonaram a fonte de águas vivas e estão cavando para vocês cisternas rotas, sujas. Mas hoje Jesus está dizendo: volte para mim. Volte para mim. Você está cansado? Volte para mim. Está sobrecarregado? Volte para mim. Porque eu sou manso, eu sou humilde, o meu fardo é leve. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvo tem paz, meus irmãos. Respira mais uma vez aí para você saber que você está respirando. Tem gente que até esqueceu que respira. E você sabia que respirar mal faz mal? Treina a respirar bem, melhora a sua vida, melhora a sua qualidade de vida. Quando nós somos salvos, nós temos paz. Então em Jesus, aquele prejuízo que nós tivemos na entrada do pecado, ele é desfeito. O que nos trazia tantas dores, tanto desgaste, nos afastava cada vez mais de Deus. Agora nós resgatamos em Cristo a nossa paz com o Senhor. E na nossa paz com o Senhor, o fardo pesado do pecado é trocado pelo jugo suave, o fardo leve de Jesus. Tem fardo seguir Jesus, tem fardo. Porque alguém também vai pensar: então é só deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, nada disso. Tem sistemas, tem regras, mas é leve. Diga aí para o seu irmão: é leve. É leve. Então hoje, Deus está nos fazendo um chamado para voltarmos à inocência do jardim. Vou pedir para você ficar de pé, por favor.
eu quero ir concluindo essa mensagem e orar com você, dizendo que nós podemos recorrer a diversas filosofias, ideologias, metodologias para uma vida de paz, para uma vida tranquila, uma vida leve. Mas fora de Jesus não há. Fora de Jesus, nós jamais encontraremos a vida simples que preenche o nosso ser. Fora de Jesus não tem alegria. A vida simples, ela é resultado de paz com Deus. Por isso viva essa paz, anuncie essa paz com Deus. Agora, fora disso, nós sempre estaremos em busca de preenchimentos que não nos levarão a nada, não nos fará alcançar nada, são sempre incapazes de promover a vida abundante. Então hoje é o dia de sermos curados na alma. Hoje é o dia em que Jesus está dizendo para você: vem desfrutar de uma vida simples, mas cheia de sentido. Porque tantas